queridos, começando hoje mais um programa, né? Mais uma chance de aprender as Escrituras. Hoje começando mais um episódio, nossa Jornada Teológica, e hoje com um tema muito forte que vai impactar e formar também educadores, pastores, pais e mães, porque o tema hoje, gente, tem a ver com a formação das nossas crianças, né? É o discipulado na idade ali, já bem no início da idade. E hoje com um assunto que realmente, né, pode aí trazer talvez um despertar ou até mesmo um comichão nos ouvidos, né? Porque a educação infantil, infelizmente, tem sido levada na brincadeira pelas igrejas, né? E aí eu já deixo uma pergunta para você, ouvinte aí, para a gente iniciar. Será que nossas igrejas e você também, para o seu filho em casa, você está ensinando Bíblia ou apenas distraindo ela para que ela não te atrapalhe? E para esse bate-papo, essa conversa bem harmoniosa, alegre também, com bom humor e muito conhecimento, nosso pastor e amado, pastor Valverde. Pastor, dá um salve para essa galera aí. Boa tarde, meus ouvintes aqui da Melodia e desse podcast. É um prazer enorme estar aqui de novo com vocês, né? E falar desse assunto. Eu sou privilegiado, sabe, professor Eliel? Porque tem momentos que Deus me abençoa, né? Com pessoas iguais a vocês, ouvintes iguais a esses ouvintes nossos, que busca conhecimento de Deus, busca a verdade absoluta, né? E é apaixonado, né, por essas novas gerações. Então, para ouvir um programa desse, a pessoa tem que ter qualificação, tem que gostar e querer que o mundo seja melhor, que os crentes do amanhã sejam melhor, né? Que Deus abençoe todos vocês aí. E já para introduzir, pastor, nosso primeiro bloco será Fundamentos Bíblicos, falando sobre essa ideia das crianças, né? O que eu quero trabalhar aqui, pastor? Que a Bíblia vai falar claramente sobre caminho, sobre ensinar os filhos no caminho. Mas a pergunta que fica para os ouvintes e para quem também está aqui pelo Instagram, @casaldelta e o Melodia, o que seria esse caminho? Né? O que é ensinar no caminho? E será que as nossas igrejas, com essa nova roupagem aí de só passar uma atividade, será que isso aí não está tirando um pouquinho do evangelho? E o outro detalhe que é principal, ensinar o caminho tem a ver com doutrina, eu ensinar doutrinas bíblicas, ou apenas eu pincelar? Ensinar o caminho tem 100% a ver de doutrina bíblica. E pincelar a Bíblia é um erro, achando que as crianças não estão preparadas para a doutrina. Perfeito. Porque se elas estão preparadas para pegar um celular e brincar, e elas dão... Olha, dá um show. Eu conheço alguma coisa de teologia, não conheço muito, não sou lá essas coisas. Mas mas eu não conheço nada de tecnologia. As crianças... Para muitas crianças, eu sou o grande mestre de teologia para elas. Né? E elas são e elas não entendem nada de teologia. Agora, vai dar um celular na mão delas, elas vão me bagunçar. É horas para dominar tudo. Eu acho que o Deuteronômio fala literalmente de doutrina. O nosso erro é achar que nossos filhos não estão preparados para ouvir a verdade. Perfeito. Que caminho é esse? Que verdade é essa? Foi essa pergunta que você me fez. Esse caminho, essa verdade, o caminho é Jesus Cristo. Provérbios 22, versículo 6 fala: instrua o teu filho no caminho. Ele não te dá uma opção, é o caminho, né, que deve andar, para que quando crescer não se desviar dele. Nós estamos literalmente liquidificando, acabando com essa, relativizando muito esse versículo, porque nós estamos com peninha das nossas crianças, humanizando demais o que é espiritual. Os meus filhos não pode. Olha, tem certas coisas que não dá para falar com ele. Tadinho, será que ele vai entender, né? Oh, meu Deus, tadinho. Deixa a criança ser criança. E aí o que acontece? Quando chega no momento de querer aprender, eles não vão mais. Okay. Aí ficam pais frustrados dentro da igreja porque os filhos não querem acompanhar. Filhos cheios de dúvidas, interrogações e interpretação a respeito do reino, porque não foram treinados, admoestados, educados e ensinados a gostar disso. Aí eles não gostam dessa conversa. Sim. Eu não vou chegar na China e vou achar aquela língua linda porque eu não sei falar chinês. Mas se eu vivesse lá e nascesse lá, eu ia ter uma outra perspectiva do que é o chinês. Então eu não vou entender nada e achar que é importante nada se ninguém nunca me falou. Eu não tenho necessidade de teologia porque eu sou criança. Mas se eu tivesse criado sendo essa cultura, educado, né, como você, meu nome, eu vou dar um exemplo. Você, 5, 6, 4 anos, você estava falando teologia. Estava pequeno, pais só estudando. Então, quando você chegou com 14 anos, você dava aula de teologia. Eu já entendi que essa era a minha vida. Perfeito. Entendeu? Então, o que está faltando é isso. Que caminho é esse? É Jesus Cristo.
Que jornada é essa? É o caminho, a jornada. E a jornada teológica tem a ver com caminho. Agora, o que você faz na verdade? O que você tem que fazer? Você tem que usar a verdade. Porque você está no caminho com seus filhos, ensinar o caminho. E esse caminho ser a verdade, que é Cristo. A única verdade. A única verdade que é Cristo, isso vai te dar vida e vida eterna. Por isso que ele fala caminho, verdade e vida. E em João 14 ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Exatamente por causa disso. Nós não ensinamos umas meias verdades sobre Jesus Cristo, quando ele é a verdade absoluta. Nós falamos do caminho, mas a gente fala de vários caminhos, porque ele pode escolher o destino dele. Meu filho é crente, mas olha, eu não me meto no caminho dele. Ele pode escolher o caminho que ele quer. E aí escolher outros caminhos que não é Cristo, e ele vai ter problema com o quê? Com a vida dele, tanto a espiritual como a vida humana que ele vai ver na Terra, porque ele vai ver uma vida desregrada diante de Deus. Vai viver de qualquer jeito. E aí jeito. vai perder a vida eterna também. Aí perdeu tudo. E isso entra um detalhe, pastor, os nossos ouvintes aí que estão pelo Instagram, estão acompanhando esse slide aí, ó, que a gente colocou o tema, né? Teologia para os pequenos. Como ensinar as grandes verdades a corações em formação. Ou seja, as palavras que o pastor falou aqui foi muito bem colocado e eu concordo com elas, porque a Bíblia, pastor, vai dizer que teve crianças que recebeu revelação que adulto não recebeu. Não recebeu. A gente pega Samuel. Samuel tá aqui, uma criança, e me tem uma revelação que eu não vi na Bíblia, que outro homem recebeu com aquela profundidade. É um encontro com Deus, é revelação sobre rei, é revelação sobre sacerdócio. A maioria dos homens que tiveram isso tinha idade já avançada. Samuel tinha seus 5 para 7 anos de idade. Então isso está me mostrando que Deus não está olhando bem para a idade. Ele está olhando para compromisso, ele está olhando para a formação de pai. Você pega a Ana, quando ela leva seu filho, depois de ela ter seu filho, ela diz que ela prepara o filho para levar para Eli. Ela prepara nos caminhos do Senhor. Eu acho que ela não ficou perdendo tempo, deixa eu fazer né? uma pergunta que eu não sei, né? Com que idade mesmo esse menino tinha, o Samuel tinha, quando vai para Ana? Quando ele vai ir para lá, ele vai estar nessa faixa etária. De 7, de 5... A Bíblia diz que é quando desmamou esse filho. Desmamou. A gente vai ter entre 5 a 7, dependendo da lei judaica. Mas a probabilidade de ele ter ido com uns 4 aninhos, 5 aninhos, é muito grande. Pois é. E aí imagina, pastor. Imagina se Ana fala assim, não, 4 anos de idade. Tadinho do meu filho. Como que eu vou falar de... Se fosse de hoje, como é que ele vai pegar a van sozinho para ir para a escola de profeta? Não, ainda mais como que ele vai ler papel vai dar problema para ele. E eu só vou ver ele uma vez por ano. E olha lá. Meu filho vai ficar, coitadinho, na escola de teologia, no seminário cristão, com aquele profeta Elias todo errado. Exatamente. Que não soube educar seus filhos. E não é eu que estou falando, não é a Bíblia. É a Bíblia, tá, gente? A Bíblia, o que eu vou fazer, né, pastor? Aí eu vou entregar meu filho Samuel, o único que eu tenho. Que eu acabei de ganhar orando. Eu não tinha filho. Não tinha nem filho. Pode passar mais um aí, Jonathan. Não, só um minutinho. Teologia para os pequenos. Como ensinar as grandes verdades do coração em informação. Gente, olha, a pergunta essa que está ali, é o que está ali no anunciado. Eu vou explicar como ensinar essas grandes verdades de corações em informação. Ensinando a verdade. E não tentando fazer ficções, tá? Contos de fada, sabe? Sim. Ensina a verdade. Perfeito. Jonathan, passa mais um que eu deixei ali um detalhe. Ó. Pastor, olha essa frase aí que a gente veio trabalhando. Se a igreja não ensinar... Você vai ter problema com essa frase. Gente, ó, eu vou falar e vocês vêm com cadeia pra cima. Não é ele que tá falando. Gente, essa frase quem criou foi eu, em parceria com outros teólogos, né? A gente vai lendo o livro e a gente vai condensando ali. Mas, ó, se a igreja não ensinar teologia às crianças, o mundo vai ensinar ideologia. Você falou? Então eu vou falar. Olha só, se a igreja... Eu falei, agora o pastor puxa. Se a igreja não ensinar teologia às crianças, o mundo vai ensinar ideologia. E aí é bem pior, viu? E pra gente já trabalhar isso, pastor, nesse segundo bloco, essa segunda parte, queria trabalhar sobre a realidade das igrejas. Ou seja, muitas igrejas hoje têm tratado o ministério infantil, pastor, como estacionamento. Ou seja, eu tô aqui... E eu não tô nem um pouquinho a fim de que meu filho me perturbe no culto. Eu faço o quê? Levo pra IBD. Hoje as igrejas estão mais... salinha. Hoje as igrejas estão mais church, né? Não tenho nada a contar, gente. Minha igreja também tem. Que é a igreja infantil,
a Kids, né? Eu tô zoando, gente, porque tem igreja que brinca com isso, tá? Church of Kids? A Church Kids. Aí, mas graças ao bom Deus, tem outros fazendo, a minha é uma delas, né? Graças e paz ao pastor Leandro aí. Então, tem hoje essas igrejas, mas boa parte das igrejas, pastor, tem deixado como estacionamento. Eu não quero que meu filho perturbe o culto. Ou seja, o que isso revela sobre nossa visão teológica na igreja, pastor? É exatamente a tristeza de ver uma geração de pais descompromissado com a igreja do amanhã. Isso causa uma tristeza. O maior problema é que, pela nossa idade, porque eu já estou na geração bem velha, né? Assim, já vou para bisneto, né? Então, a minha geração passou. A minha dificuldade é entender como será essa igreja do futuro. Sim, perfeito. Ainda tem uns requisitos de igreja, né? Tem Ágape, tem Eliel, tem aquele menino Vitor, né? Aqui em Conquista. Uhum. Tem o Rafa da minha igreja, Rafael. Tem pessoas que eu sei que vão levar que vai ensinar manter, os pais. Né? Tem o Samuel da Geórgia, na minha igreja. Tem o outro menino, Mateus, também, que agora são pais novos. Eu tenho certeza que, pelo que eu vejo deles, da Geórgia, da Bruna, do Mateus, eles vão levar essas crianças a serem homens espirituais. Top, top. Agora, quantas igrejas têm pessoas iguais a eles? Eita. Aí você vai Aí você dificultou. Aí vai ser o quê? Vai ser uma andorinha apagando incêndio? Não dá. Porque o que acontece é que os pais estão muito preocupados, os pais que são líderes, estão muito preocupados com a estrutura e a liderança dele dentro da igreja para não perder o cargo. Os pastores estão muito preocupados em agradar os membros da igreja. As mulheres de pastores, em agradar as irmãs da igreja, estão literalmente esquecendo da educação. É o jogo de agrado da grada, teológica, né? Dos filhos, sabe? Você tem que agradar a Deus, e para agradar a Deus, tem que cuidar do reino de Deus que está na sua casa, que são as crianças. A Bíblia fala, Jesus fala, deixai vir a mim os pequenos e não os impeça, que deles é o reino do céu. Em outra passagem, ele diz... Uma criança é como o reino. O seu filho não é seu. Você só tutor. Você vai educar seu filho. Os seus filhos é para a honra e glória de Deus. É Flechas do reino. na aljava, né? Isso, entendeu? E aí? Pastor, e só esse gancho, então a gente percebe que isso aí está revelando que a igreja entrou em um descanso espiritual. Ou seja, gente, entendam isso. Estamos dando lápis de cor para as crianças e teologia para os adultos. Aí chega em casa... O adulto já não lembra do que foi pregado e a criança foi brincar. Chega em casa, fez o que na sala? Não, eu brinquei. Aí já não vai dar moral. O pai e a mãe já não vai ligar. E como ele também não lembra o culto, ele também não vai falar. Porque, assim, com nada não atrapalhou o culto. Pronto, e eu também não quero saber o que você pintou. Né? Não quero saber também. Ou seja, pastor, aí entra um detalhe que eu quero que o senhor fale, que é essa foto aí, pastor. EBD, Escola Bíblica Dominical. Pastor, a EBD... Ela, quando iniciou, a gente já falou isso aqui uma vez, que começou ali com... D.L. Moody, né? D.L. Moody começou ali na sua rua. E uma das crianças que ele foi evangelizar, que depois de 20 anos foi estar pregando para 1 milhão de pessoas, foi Billy Graham. Isso. Né? Que através de um EBD se tornou o que se tornou. Então, eu pergunto, pastor, como que nós, na igreja, por isso que eu me coloco primeiro, tá, gente? Entendam que a gente está se colocando na crise, não dizendo que somos os santos da crise, mas que estamos aqui na crise. Como Daniel disse, eu pequei com Israel e ele não tinha feito nada, né? Então, assim, pastor, a EBD hoje, ela tem sido palco, então, de infantilização. Só que quando eu olho para uma cultura judaica, e a gente já veio conversando sobre isso, que eu quero que o senhor explique. Jonathan, já pode até passar essa foto aí? Não faça isso comigo. Pastor... Me aperta, mas não me abraça, como diz no Rio. Me abraça, mas não me aperta. Essa foto aí, queridos, é literalmente de Israel, tá? Temos ali 2 crianças aprendendo diretamente da Torá. Elas estão ali de longe porque não pode encostar, porque na parte judaica vai dizer da parte sagrada da letra mesmo. A letra sagrada. Pastor... Já usando como paralelo a cultura judaica. O que eu digo da EBD de hoje? Olha, o que nós podemos dizer é o seguinte, é que se essas crianças de Israel, aí desse período, né, judaico, eles vivessem nos nossos dias, Deus transladasse isso para vir ao nosso tempo,
Ele ia dar muita aula de teologia com 9, 12 anos a pastores velhos e caquéticos. Mas ia dar, assim, a aula sobre Deus. Porque eles eram um hiper mega preparado. Eu tenho certeza... Sabia de qual, né, pastor? Claro. Pra ser mais exato. Eu tenho certeza que alguns dos nossos ouvintes estão falando assim, mas os tempos são outros. Naquela época... Não tinha televisão, não tinha internet. As escolas não eram como é hoje. Eu concordo com vocês. Achei outros meios também de distração. Mas eu quero fazer uma pergunta para vocês. Os tempos são outros, a cultura é outra, mas a Bíblia mudou? Porque a educação religiosa, a Bíblia manda da doutrinária mesmo a nossos filhos desde pequeno. Sim. Porque quando o seu filho acostuma com você lendo Bíblia na hora do almoço, você orando e você buscando, fazendo a mesa, como vocês gostam de dizer mesa, eu gosto de mesa. Pastor Leandro, um abraço, meu querido. Fazendo a mesa, como vocês gostam de dizer na igreja Graça e Paz, né? Sim. Quando tem aquelas reuniões e a gente faz muito nos cultos de família, de nos lares, né? Exatamente. Quando você tem essa abertura de Bíblia, esse momento, é literalmente maravilhoso. Funciona muito mais. Então, vamos voltar, vamos pensar o seguinte, não precisa ser tão profundo e tão ortodoxo quanto o judaísmo, né? Sim. Da época dos profetas. Mas também, gente, nós relaxamos demais. O padrão, né, pastor? Porque assim, ó, pastor, Pelo o detalhe... amor de Deus, gente, você vai explicar, Não, é feio. Só para os que não conhecem, um pouquinho sobre a parte judaica, queridos, a criança... E até hoje, tá? O Oriente Médio, esse é o chatice. O Ocidente, ele ficou tão globalizado que a gente muda, a gente é rotativo. O Oriente Médio, ele tem a mesma cabeça de 2000 anos atrás. É muito padrãozinho, eles vivem com a mesma norma, o mesmo estilo de vida. E como é que funciona até hoje? Essa foto é de 2023, gente, não é coisa de 1900 e pouco, não. E eu achei que essa foto aí era da época... Não, é agora, pastor. Só pra você ter noção como não muda mesmo. Não é pintado, foto mesmo, É agora, é foto mesmo, fotografia em HD. Qual é o lance? Eles tinham, a partir dos 5 anos de idade, a mãe ali já ia entregar ao pai a formação, né? Pro pai. E o pai, junto com o sacerdote, precisaria ensinar a Torá, os 5 primeiros livros. Até os 12 anos, querido, essa criança precisava ter dominado. Ah, professor, dominado o quê? Explicar? Não. Decorado. De Gênesis capítulo 1 a Deuteronômio. O Pentateuco, de cabeça, o Pentateuco, que é a Torá. Ou seja, quantos versículos você adulto sabe? Aí você vai dizer, não, mas a criança tadinha, não dá conta. Aí vai dizer que eles é superdotado? Vai dizer que eles são extraterrestres? Não é, queridos, é porque a formação está sendo negligenciada. E aí, pastor, já pra gente entrar em outra polêmica, que aqui hoje a gente tá pra polêmica, o assunto é problemático mesmo. É por isso que precisamos rever urgentemente o currículo ministerial, pastor. Como a gente vinha falando no carro. A gente estava com uma conversa bem legal, que é o seguinte. Para pastor ser pastor, esposo de uma só mulher, cordado, hospitaleiro. Para ser diácono, esposo de uma só mulher, temperante, não briguento, não dado ao vinho. Para ser porteiro, mesma coisa. Para ser músico, saiba tocar um instrumento. Para ser professor de EBD, o rapazinho que tá ali na frente ali, ó. Tá perturbando demais, bota ele pra dar aula. Ou seja, não tem currículo. Ele tá sem cargo, ele não tem nada. Ih, gente, nós esquecemos do irmão fulano. O que faz? Não, vamos fazer o seguinte, vamos botar ele como segundo professor de escola bíblica dominical. E aí, pastor, já pra engatar nisso, o senhor acha que a igreja está sendo omissa na formação teológica das crianças? Por preguiça, por medo de elas entender ou por pessoas capacitadas? Que é o que a gente acabou de falar agora. Pelos o currículo tá horrível. Motivos. Pronto. 33,33%. Ponto 3. Entendeu? E aí entra na periódica, porque não vai ter um fim, 33,33 vai dar e toda vai a vida infinito. Isso, porque os 3 pilares estão errados. Os 3 pilares. Primeiro, os professores não estão habilitados para dar aula, porque não tem uma escola de preparação de professor de teologia. E quando não tem, não quer ir também. Se as pessoas não querem aprender teologia sistemática, ou se as pessoas não se interessam em fazer um curso básico de teologia, como é que isso para poder pregar, às vezes, tem gente que prega e não sabe o que é uma hermenêutica do texto. Pronto, tem gente perfeito. que prega e não sabe o que é uma exegese, uma apologética. Tem gente que não sabe extrair do texto a mensagem, mas vê o que o outro pregou, vai na internet, copia e prega. Sim, sim. Entendeu? Literalmente, a ver com a própria palavra. Tem uns que querem chamar a atenção dos outros gritando no ouvido dos outros. Tem uns que não querem gritar, bota todo mundo para dormir. Quer dizer, se as pessoas que estão na frente da igreja não querem estudar,
Imagina os professores de escola bíblica dominical. E aí que entra um detalhe importante, sabe, professor Eliel? Que os irmãos que estão em escola bíblica dominical, eles deveriam ser literalmente bem capacitados. Porque é a pior parte, né? Porque Agora. é a parte da estrutura. Ele está plantando ali. Ele tinha que cavar bem esse solo, que é o coração das pessoas. Tinha que estar bem cavado. Tinha que ver se essa terra é fértil. Sim. Tinha que botar os insumos naturais para que essa planta... É um processo, né, pastor? Para que essa semente nascesse e crescesse frondosa. Sem defeito, sem problema. Exatamente. E isso aí que o senhor falou, pastor, não sei os que estão nos ouvindo aqui, é triste de ver, igual essa foto, porque a gente colocou muita distância na Bíblia. Não, Samuel era Samuel. Meu filho é meu filho. Não misture. Não misture. Samuel era super... Aí eu falo, então o Deus dele é diferente do meu? Eu aprendi errado? Então eu tenho que achar que Deus é esse. Porque, sinceramente, se é diferente, não tem o porquê a gente continuar falando desse Deus. É melhor a gente buscar aquele Deus ali. Porque Samuel, gente, não tem nada de especial. Davi não tem nada de especial. Pelo contrário, são pessoas, foram crianças que se atentaram e tiveram paz em casa. E aí, como que a gente não é polêmico em dizer que as igrejas hoje estão erradas? As igrejas estão gourmetizando tudo. Né? Outro detalhe mesmo que eu gostei. Criou-se uma cultura na igreja de entretenimento. Eu não quero mais formar ninguém. Eu quero entreter. Então eu levo as crianças para essa linha, porque elas lá embaixo, elas vão atrapalhar os pais, que também não quer nada com nada, né? Que é só estar na igreja por entretenimento. Mas eu vou tirar ela. E só que se tirar ela, eu faço o quê? Eu preciso de alguma coisa que ela fique quieta. Para que não atrapalhe nem o professor. E eu já vi isso, pastor. O professor dizendo assim, ó, precisamos trazer uma dinâmica hoje para que ele não nos atrapalhe. Para que eles também não fiquem perturbando a nossa aula. Tu sabe qual é o maior problema nisso, meu nobre e ilustre professor? Sim. Porque isso não é só questão teológica. É a vida total. Os pais de hoje, eles não foram educados para serem pais. Eles não aprenderam a ser pais. Então, a educação deles, em todas as áreas, ela é falha. A maioria das educações dos pais são falhos. Que tipo de música seu filho ouve? Qual o tempo que ele fica no celular? Isso aí é problema, pastor. O que você conversa com teu filho a respeito de ética, moral, de pecado, de verdade? Qual é a conversa que você tem com a sua criança? O que você tem alimentado ela com o quê? Então, não é só na questão teológica. Os pais não estão preparados nem para... Os pais não têm conhecimento. Nem para educação. Pastor, não tem conhecimento. Como é que vai achar o... Como é que ele vai passar uma coisa se ele que não ele não sabe? tem? Perfeito. Nossa, pastor, ó, cirúrgico agora. Vai passar o quê? Vai passar o quê se eu não sei? Eu vou ensinar o quê, meu filho, se eu não sei? Mas bom, ir para a igreja. Mas eu fui perguntar, mãe, por que eu tenho que ir para a igreja? Por que eu tenho que ir para a igreja? Ele fala, não é porque a gente é cristão. Eu não sei ainda não, mas a gente vai porque é crente. E por que a gente é crente, mãe? Por causa de Deus. E por que de Deus? Aí fica naquela coisa patinando. Eu preciso manter a minha casa em ordem, meu marido perto de mim, e principalmente é assim. Padrão social. É porque o pastor falou que Deus abençoa quem é fiel. Então eu vou receber uma bênção. Meu marido não vai perder o emprego, o meu salário vai melhorar e etc. Quer dizer, só está pensando nas vantagens. Nas vantagens materiais, não está pensando nada no reino. Se eu não ensinar o meu filho o que é o reino de Deus, como é que ele vai querer aprender na escola bíblica dominical? E esse é um detalhe, pastor, que eu quero conversar no próximo bloco. Vamos dar aquela pausa, que é a psicologia, a neurociência aplicada à Bíblia. E olha essa outra foto aqui, pastor, que imagem linda. Esse aí já é um menino, gente, de 12 indo pro bar mitzvah, que é quando um jovem, né, uma criança vai se tornar um adulto. Até hoje na cultura... Explica o que é bar mitzvah. Vamos lá, gente. A cultura judaica, ele tem essa estrutura de que criança, adolescente, jovem, não tem esse nome, tá? Nasceu até os 13, é criança, não tem pós, não tem aquela coisa não. Quando chega aos 12 pro 13 é homem. Isso. E vai virar um homem. Mas como é que é a transição? Ele precisa professar toda a Bíblia, toda a Torá, né? Aí vem os 5 primeiros livros. E aí depois vem o seu momento de falar assim, não, agora ele é homem. O bar mitzvah. Só que essa reunião, gente, isso aí, ó, é uma foto também nova, 2015, 2017, por aí, mostrando que esse menino tem que ler, né? Ele já falou memorizado, agora ele tá lendo e explicando. Porque, olha que lindo, olha a cultura judaica. Para provar que ele é um homem, ele tem que mostrar os preceitos de Deus. Exato. Mostrar que ele entende quem é Deus para ele. Gente, vocês entendem que esse menino aí não tá explicando o que é Deus pros pais? Ele vai dizer assim, ó, meu pai e minha mãe me ensinou. Não, porque em Gênesis capítulo tal diz que Deus é...
É outra estrutura. Agora, para vocês irem para o intervalo, ele falou bar mitzvah. Só vou te falar uma coisa. Se você chega para alguém hoje, dentro da igreja, e fala, vai pro bar mitzvah, ele vai achar que você está mandando ele para o bar da esquina. Vai tacar ele cachaça. O russo que tá lá beber cachaça. Gente, é como a gente fala, o nosso podcast é com muito bom humor, profundidade e fé. Se você gosta de ter esses três ingredientes, já corre, compartilha com sua família e a gente espera já já. Aquele beijão, espera aqui, hein? Corre! O mundo é feito de histórias. E são nos livros onde as histórias se encontram, respiram e repousam. Morada da nossa aventura, da nossa emoção. O livro é a casa da imaginação. É lá que vivem nossos heróis. Você já pensou de como um livro pode modificar uma vida? Todos os anos, o Grupo Bandeirantes e o Sesc promovem uma grande campanha de doação de livros. O que pouca gente sabe é que um simples gesto de doar um livro pode transformar a vida de outras pessoas. É aí que uma nova história surge. O livro doado modifica a vida de outras pessoas que recebem a oportunidade de ler um livro. Doe, participe. Nós somos uma emissora com visão. Enxergamos o reino espalhado por esta imensa nação. Tornamos possível, através de nossas ondas, a união do corpo de Cristo. Onde quer que exista um rádio ligado na melodia, com certeza é Jesus que é exaltado. Independente da denominação, nos reunimos em nome de Cristo Jesus. Você faz parte da nossa visão. Você é a nossa visão. Continuaremos sempre assim, até um dia nos vermos. Calvície, nunca mais! JC Beauty Hair Cabeleireiros traz para você um novo implante de cabelo sem dor e sem custo alto para qualquer tipo de calvície, masculina ou feminina. Compra e venda de cabelo, produtos para mega hair, manutenção e alongamento, arrumação de noivas, depilação, manicure e pedicure, corte, escova e química em geral. JC Beauty Hair Cabeleireiros, Rua Correia Leite 44 Centro, telefone 3421-2734. Eu canto porque o instante existe e a minha vida está completa. Não sou alegre nem triste, sou poeta. Cecília Meirelles, em Motivo. Poesia. A cada verso, um encantamento. Pela seta que você deu, pelo pedestre que deixou passar, pela faixa que você respeitou, pela gentileza que retribuiu, pelo som que você baixou, pelo capacete que você sempre usou, pelo cinto que você nunca esqueceu, pelas revisões que você não deixou de fazer, pelas placas que prestou atenção, pelo motociclista que deixou passar, pela buzina que você não apertou, pela cadeirinha que sua filha sempre sentou, pelo celular que você não atendeu, pela noite que você não bebeu, pelo semáforo que você não furou, pelo rebite que você recusou, pela bike que você se afastou, pela vaga preferencial que você não usou, pelo limite de velocidade que você não ultrapassou, pelas vidas que você preservou. Muito obrigada! Vamos lá, queridos, voltamos. Gente, quando o assunto é gostoso, o papo fica longo e a gente tá aqui trocando ideia. E você que tem interesse, ó, não vou esquecer, não vou nem falar no final, não. Já vou falar por agora. Gente, eu e minha esposa faz parte de um projeto chamado Criança Cidadã, que é sua base lá no Rio Grande do Sul, com André e Márcio, os fundadores, pessoas assim que teve uma visão de Deus e continua até hoje nesse propósito. E hoje temos aqui no Bateias com o missionário Eric Brizola e Fran Brizola, e agora no projeto também na comunidade São Joaquim, também com nossa ajuda, nosso pastor Valverde, Ágape também, que vocês já tiveram aqui, já tá voltando, amanhã chega aí.
E esse projeto, queridos, é o intuito de trabalhar na criança. Olha o nome do projeto. Projeto Criança Cidadã. É trazer a cidadania, ou seja, é moldar na criança um padrão de um cidadão do reino e um cidadão civil. Porque não adianta também, que esse é o detalhe da EBD, que aí agora entra na ideia da psicologia e neurociência, queridos, que vários estudos da neurociência, pastor, têm provado que tudo que é moral, tudo que é de identidade é feito na infância. Esse formar é na infância. De 0 a 6 anos. De 0 a 6 anos. Claro que eu não estou aqui permeando alguns pormenores de Freud, Django e outros que vão falar várias besteiras, como também várias verdades, que a Bíblia já falava. Mas, imagina, se a criança já tem essa formação, como pastor eu consigo adaptar a doutrina ao ensino numa linguagem infantil? Como é que eu adapto isso? Oh, meu Deus, é usando um termo lúdico, né? As ilustrações, né? Tem vários exemplos, né? Por exemplo, a limpeza como santidade. Perfeito. Né? Eu gostei dessa ilustração que você trouxe da Trindade, como casca de ovo, a clara e a gema, né? Sim. Então você pode, porque assim, a pedagogia infantil, ela não é voltada para o ensino teológico. Perfeito. Que deveria ser. Está muito preso nas ideias de Paulo Freire, nos conceitos. Nossa. Quando perde um pouco perdeu a essência, da né? sensibilidade de Christian Henderson, por exemplo, Sim. né? Que traz essa coisa bem lúdica, mas com uma verdade absoluta. O Patinho Feio não era tão feio assim, entendeu? Ele só estava no lugar errado. Só no lugar errado. Então, quando os professores, os pais, fazem isso de forma lúdica, a criança aprende. A criança de hoje, ela tem muita informação e pouco conhecimento e entendimento das coisas. Então, elas são informadas. Dentro dessa informação, você também pode informar a respeito do reino de Deus. E depois elas vão querer saber e conhecer o sentido desse reino, né? Disso que nós pregamos tanto, né? Disso que nós falamos tanto. E o provérbio que eu lancei foi o que o senhor falou, pastor, ali, ó. Provérbio 22:3. Ensine a criança... Esse é o 6, viu? 22, versículo 6. Depois a gente vai jogar aí. Ensine a criança no caminho que deve andar. Provérbio 22, versículo 3 ali. Esse versículo, gente, ele é muito legal porque Provérbios, a gente sabe como que ele trabalha com sabedoria. E tudo referente a sabedoria, né, a gente sabe que vai nos dar um norte muito melhor. Pode passar mais um aí, Jonathan? Se não me engano é a última. Deuteronômio. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por sinais entre os teus olhos. E também colocarás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Outro versículo aqui, ó. Provérbio 22, o 6. Eu li o 3, né? E agora vamos o 6. Educa a criança no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Gente, olha que interessante. Esses versículos que a gente falou tá muito ligado à neurociência e ao ensino e aprendizagem. O que é isso, pastor? Hoje as igrejas não tá trabalhando nesse conjunto. A gente tá com todo mundo sabe falar, não, vamos chamar um pedagogo, vamos estudar pedagogia. Mas, queridos, o problema é que todo mundo quer ser pedagogo, mas não conhece a própria estrutura de ensino. Como a gente falou aqui, a gente pega o irmãozinho que está no banco, joga lá, o pastor não está afim de ensinar nada para ele, porque vai gastar tempo. O irmãozinho também não quer aprender, une todo mundo. Finge que sabe, outro finge que aprende, outro finge que entende, outro finge que pregou, outro finge que ensinou e a criança finge que aprendeu. Tá todo mundo fingindo. O pai agradece que não perturbou no culto. E finge que também... A única coisa boa aí é que a criança não perturbou no culto. Então, pastor, olhando hoje assim, eu queria ir para o nosso bloco 5 aqui, que é a aplicação prática. Como, pastor, vamos deixar aqui agora um plano prático, eu queria que o senhor deixasse para pais e professores, plano prático de como colocar isso que a gente falou hoje nessa aula, na vida deles. Prático de como colocar isso nas aulas. Ensinar os pais primeiro, que os pais precisam aprender para passar para os filhos. E os professores de EBD também. Então, nós estamos com um problema. As nossas pregações, elas são longas e demoradas.
E A chata. nossa, e misericórdia, Horrível. sabe? As pregações, sabe, as que são cristocêntricas, elas são mais centradas no homem que está pregando do que na palavra Sim. em si. A É maioria sempre das falar dele, pregações. né? Dele. Ou outras, então, são interessadas no coach, na informação. Aprenda a ser brilhante, aprenda a ser isso, aprenda a negociar. 3 chaves do sucesso. 3 chaves do sucesso. E essas coisas. Nós não estamos tendo tempo para aprender aquilo que é literalmente o padrão, o objetivo da igreja, que é literalmente ensinar. Né? Jesus Cristo, o ministério de Jesus, o principal ministério dele, e o ministério dele era ensinar. E ensinava Jesus em Jerusalém, ensinava Jesus nos montes, ensinava Jesus em Jericó. Sim. A Bíblia está cheia de Jesus ensinando Jesus no barco, perto do mar, ele pediu para ensinar. Olha só, e nós não queremos aprender. Os pais precisam aprender para poder passar. Os líderes de escola bíblica dominical precisam aprender. Nós não queremos. Nós queremos terceirizar o nosso conhecimento para alguém que está lá na salinha das crianças. Agora, se a gente quer aprender, busca, ganha tempo aprendendo para depois ensinar a criança, que eu não acho que é perda de tempo você aprender alguma coisa, é ganho de tempo, e por isso que eu estou falando ganha tempo. Aí o que vai acontecer? Quando você tiver que passar para os seus filhos, você vai passar conhecimento para ele. E você vai buscar isso com a verdade tão boa, com o coração tão voltado para o estudo, que a criança vai se apaixonar não só por conhecer o que você está ensinando, como também buscar conhecer o que você está ensinando, como amar mais você por isso. Sim, bom ponto. Olha, existe uma coisa Amar muito você por interessante em nossas crianças, que quando você ensina uma coisa que elas gostam muito, Nossa, elas passam a ter uma pastor. admiração maior por você. É um respeito, é um amor. Você está perdendo uma ótima oportunidade, pais e professores de escola bíblica dominical, de ter pessoas ligadas a você por amor, querendo aprender o que você tem para ensinar. Nossa. Elas amam aprender, elas amam. Agora, o problema alguém que ama, é que elas não têm quem tem que ensina. E pastor, o senhor deu um conselho aí para os pais e para os professores, eu quero dar para as igrejas e para os pastores. Né? E o primeiro conselho, gente, é treine professores com base bíblica e pedagógica. Ah, mas eu não sei como. Então você, como líder, aprenda primeiro, como o pastor falou. Pare de fingir que está ensinando, pare de fingir que está liderando, pare de fingir. Comece agora a ser líder, a ser pedagogo, a ser professor. Né? Então, você que está na frente, já que não sabe, procure as ferramentas ou até terceirize, não tem problema. Procure pessoas que já fazem, tá? E já vou dar a dica aqui. Já estamos aqui para isso. Ó. Já estamos aqui. Aqui também. Já vou jogar todo mundo aqui já. Já estamos aqui para isso. Vou botar o dedo. E já vou deixar aberto. Gente, a gente tem um curso aqui na Família Delta chamado Teologia na Mesa. É um curso que minha esposa criou, pastor. Vai fazer algum tempo aí, uns 2 aninhos, que é um curso que é para crianças de 7 a 15 anos e pais, avós e tio. Curso gravado e vídeo também ao vivo, tá, gente? Plataforma, tudo já tá tudo ok para vocês. Depois vocês acessem lá, @casaldelta e mande uma mensagem no direct, que aí a gente já vai responder vocês. Como é que funciona o curso, pastor? É um momento de mesa. Eu ensino todas as matérias de teologia, hebraico, grego, hermenêutica, homilética, para criança e para o adulto. Ou seja, na hora que vocês estiverem em casa, qual é o papo? É o filme da Marvel? Não. Não, é Bíblia. Ô, meu nobre, você quer ver um exemplo? Sim. Todas as vezes que a gente reúne, ele ontem fez um almoço lindo pra mim, gente, pra minha vocês esposa. tinham que estar lá, porque olha, uma abóbora. Como é que é o nome daquela comida? É uma abóbora com camarão e queijo, pastor. Tinha camarão e queijo dentro da abóbora. Uma abóbora assada, eu não sei como é que foi é bonito, ali foi bonito. Bobó, sei lá. Bobó de camarão. Bobó de camarão. É uma mistura. Dentro da abóbora. Rapaz, o negócio foi uma delícia. e foi de homenagem ao meu aniversário. Foi aniversário, da minha gente, esposa. aniversário do pastor Edmar aí. E aí eu fiquei assim feliz. Agora, durante a nossa conversa, o que foi que rolou lá? Qual foi o assunto da nossa conversa? Sempre teologia. Bíblia. Igreja, filho dos outros, filho nosso. Filho, educação teológica. Quando você gosta do que você faz, ama a palavra de Deus, você vai querer ensinar e passar isso para as pessoas. Não é forçado, né, pastor? Não é forçado. Eu não consigo conversar 2, 3 palavras com esse moço aqui. Se não for falar de Bíblia. Pessoas, se não for Bíblia. A gente só fala de Bíblia. E pastor, isso, um segundo conselho que eu quero deixar é inclua as crianças na liturgia da igreja. Claro. Por exemplo, tem igrejas que faz isso, que me entristece um pouco, que é assim, ó. Começou o culto, começou o louvor. Gente, vamos orar pelas crianças aqui? Pode ir embora. Sai. Aí, o que acontece? A criança perde senso de oração, senso de adoração,
no momento de ceia, tem igrejas que tira. Eu sei que é cada liturgia, gente. Não estou criticando a liturgia, tá? Por favor, seja maduro para entender o que eu estou falando. Eu estou dizendo, por que não incluir em alguns momentos para ela olhar e entender como funciona? Mas o problema também, Né? meu professor Sim. Eliel, é que quando as crianças ficam no templo também, se para nós adultos já é difícil ouvir certas coisas, para a criança então é impossível. Por isso que aí, de novo, pastor, vai voltar ao primeiro problema. Se quem está na frente já não domina o que a gente está pedindo, não vai dar certo. Cara, você obrigar pastores Se, a fazer. se as pessoas já não buscam o esmero na pregação e traz o lúdico, a verdade, ela é leve, é suave, ela Exato. descontrai, é verdade absoluta, Deus é livre, Deus é maravilhoso, né? E traz para essa verdade com amor. Você não pode dizer que ama as pessoas batendo nas pessoas o tempo todo, impondo uma doutrina que você mesmo não acredita muitas vezes. E como é que, se você não Perfeito. convence os adultos, vai Vai convencer com as as crianças, então é melhor que eles vão para a salinha mesmo, se distrair, entendeu? E pastor, o senhor citou meus pais, eu quero até deixar essa homenagem também para minha mãe e meu pai, os missionários e palhaços paçoca e amendoim, né? Deve ter um ligadinho aí ouvindo. Um abraço, viu, meus nobres. Minha mãe, pastor, e meu pai, eu O lembro seu até pé hoje. de moleque é gente boa Pé demais. de moleque. Meu nome de palhaço aí, ó. Eu lembro até hoje, pastor. A gente tinha uma coisa lá em casa. Minha mãe também amava fazer isso, que era o quê? Isso era padrão lá em casa. Eu tinha que ter, desde meus 6 anos. Eu tinha uma cama, que ela tinha um estrado assim. Minha mãe me dava um Rexona, lembrava até hoje. Botava assim na mão, abria a Bíblia e falava, vai filho, testa aí. Aí eu, Pai do Senhor. Ela, não, você tá muito robótico. Aí eu, Pai do Senhor, queridos, amém. E aí ela, filho, abre a Bíblia, dá uma boa noite. Eu faço isso desde meus 6 anos de idade, gente. Aí tinha gente que falava, pra que isso agora? Quando eu fiz 14, eu lembro de uma primeira oferta que eu dei pros meus pais. Não foi pouca. Quanto Tudo foi? porque um dia, Quanto quase foi? 3 mil reais. Por que eu não tenho um filho Por assim? quê? Porque eu consegui, já tinha prática, então não foi dificuldade de olhar pra pessoa e falar, eu digo o quê? Desde os 6 anos já tinha o que falar. Já tinham que falar. E aí, eu lembro muito de uma frase de um autor, e minha mãe falou uma vez, não lembro se ela lembra, que quem planta teologia agora, na juventude vai colher maturidade. Quem planta teologia agora. Pega, pastor, essa frase, hein? Quero. Ó. Repete pausadamente. Vamos pausadamente. Quem planta teologia na criança agora... Quem planta teologia na criança agora vai colher maturidade na juventude. vai colher maturidade na juventude. Pronto, peguei. Anotou? Peguei. Gente, isso é uma verdade petra. Não quero nada com meu filho agora. Top. Quando tiver 15 anos, te dar tapa na cara, xingar e dizer que quer conhecer uma felicidade que não é Cristo. Sair da igreja, se afastar do ministério, Exato, o pai pregando, exato. o filho tá desviado. E quando vai perguntar e fala, eu não tenho nada em casa? O pai pregando, a mãe pregando e o filho tá procurando ideologias de gênero, de não sei o quê. Nossa. O pai pregando e a filha tá namorando na porta da igreja, então indo Tá pra ali ligado. fingindo que tá na vigília e tá indo para outros lugares. É isso que vai acontecer. É isso que vai acontecer. Mas, queridos, ó, nosso horário está chegando. Mas se esse episódio tocou seu coração, eu peço que você compartilhe com líderes, com pastores, com a sua igreja. Se você entendeu que juntos a gente pode transformar essa geração. E, novamente, tira essa frase feia da boca. A criança é a igreja do amanhã. E que amanhã? Desde você quando não alguém fizer- aqui domina o futuro. Não é do amanhã não, gente. Se hoje você não lê a Bíblia pro seu filho e você morrer, Criança Já foi. é o futuro da igreja hoje. é agora, é hoje. Essa frasezinha do amanhã, que tem uma história de onde veio essa frase, foi literalmente uma estratégia do diabo dizer assim, não, vai fazendo, a hora que der, deu. Só que aí, se a igreja do nada acabar e sobrar as crianças, o que você vai fazer? A gente tem crianças deficientes no evangelho. Então, a mensagem que eu deixo aqui, para finalizar é, plante hoje a teologia, para que na juventude tenha maturidade. Pastor, tá com você. Muito obrigado, gente, por esse momento, por essa participação. E a gente está tentando descontrair, na verdade, é porque o assunto é muito complicado, sério. né? O assunto é muito sério. Nós estamos falando de educação, de estrutura religiosa, de doutrina, nós estamos falando de Nossa, pastores, nós estamos falando de relacionamento de pastores com ovelhas e crianças e pai de ovelhas. Quer dizer, é complicado isso. Então, o que a gente quer falar para vocês é o seguinte: busque sempre, em amor,
trazer o que é verdadeiramente a palavra de Deus, a teologia, para as crianças. Não tente distrair não com outras inventa, coisas. não inventa moda. Não. Outra coisa, gente, pelo amor de Deus. Antes de achar que teu filho tem que ser o melhor advogado, o melhor médico, o melhor isso, o melhor aquilo, que ele, antes de mais nada, ore e busque para que ele seja um grande homem de Deus. Porque o que vier depois disso é lucro, né? Porque se ele ser um homem de Deus, ele vai ter base para ser qualquer outra coisa na vida e nunca desviar do evangelho. E tem um livro que eu indico para os pais, principalmente para as mães, que é a biografia de Suzano Wesley, gente, pela CPAD, Pronto. tá? 500 e poucas páginas, mas vale a pena cada leitura. Suzano Wesley teve 19 filhos, dos 19, os 19 se tornou alguém importante. 3 nomes ressaltam um pouco mais. John Wesley, criador do Metodista. Isso. Carlos Wesley, criador de todos os hinários cristãos que você conhece. E boa parte das músicas é dele. E Evelyn Wesley, ela também criou boa parte da estrutura de roupa. E poucos conhecem. Algumas roupas femininas e masculinas na época, ela disse como deveria ser na igreja. E aí ela ficou famosa. Mas olha que linda a história, rapidamente, Suzano Wesley. 19 filhos. No livro ela vai contar que ela tirava um tempo para os 19 no seu dia. Esse era o trabalho dela. Gente, 19. E aí ela tirava um tempo com cada um de oração, de Bíblia e de palavra. Os 19 virou alguém. Ai daqueles que quando ela estivesse orando, fosse lá e batesse na porta do quarto. Meu Senhor Jesus. Essa mulher... Não ia ter ECA, não ia ter... Não tem ninguém que pare. Ia apanhar. Apanhar de vara feio mesmo, ia levar mesmo a surra da E aí eu digo, será que é o tempo que tá mudando ou você que tá fraco? Será que é o tempo que era mais fácil? Ou será que a gente não tem muito mais facilidade com tecnologia hoje que pode facilitar? Então, queridos, menos desculpa, mais ação e cuidado. Hoje a gente tem pai de pet, mãe de pet, bebê reborn, essa nova coisa demoníaca. A gente tem hoje... Já me falaram disso, mas não quero nem ver. Não, nem eu vou deixar para um próximo programa. Não quero saber. No próximo programa a gente detona esse negócio. Eu não quero saber isso não, esse negócio. E a gente tá com isso aí. Mas poucos é pai de missionários. Poucos estão sendo pai de pastores. Pois é. Se você não for pai de missionário hoje, vai ser de um traficante. Se não for pai de um pastor, vai ser talvez de um adúltero. Mas precisa ser Escolha a sua guerra, né? Queridos, Deus abençoe e até a próxima. Foi sempre um prazer, uma honra te acompanhar nessa jornada teológica. Deus abençoe na Bíblia. a todos. Um grande beijo. Até a próxima.